Bom, nós temos hoje 339 casos, numa população de cerca de 90 mil habitantes. Nós realizamos quase 8 mil testes, portanto, quase 10% da população já foi testada. E o início dessa testagem se deu pela segurança dos nossos profissionais de saúde. Nós isolamos as equipes de atendimento, tanto na unidade de enfrentamento ao Covid, quanto nas unidades de retaguarda e de UTI respiratória. E fizemos os testes desses profissionais de saúde. Na sequência, testamos as pessoas que fazem a limpeza urbana, os nossos servidores municipais que cuidam da conserva e manutenção de praças, etc. Fizemos as forças de segurança também, e aí fomos testando os estabelecimentos que estavam abertos, considerados essenciais, supermercados, farmácias, lojas de material de construção, e com isso o nosso número de testagem foi crescendo e também criamos uma grande ferramenta. Testou, identificou a pessoa contaminada, coloca imediatamente em isolamento. Uma grande ferramenta nesse enfrentamento ao Covid-19, porque a gente conseguiu conter a curva. O famoso achatamento de curva aconteceu em São Sebastião em função dessa testagem, com uma ação grandiosa no sentido de conter o avanço do Covid. Com certeza. Primeiro, cada cidade não é igual a outra, são cidades completamente diferentes. E nós estamos tendo aí, por exemplo, a busca na quarentena pelo cidadão que quer ficar próximo à praia, ter um pouco mais de liberdade. Então, isso vai diferenciando de cidades que não têm praia, por exemplo. Então, essa é uma realidade que diverge de cidade para cidade. Mas os prefeitos têm mantido um relacionamento muito próximo, conversas bastante frequentes, através principalmente pelo CODIVAP, com os secretários de Estado. No caso do enfrentamento do Covid, o que nós temos aí é a liderança das prefeituras. As prefeituras tiveram que tomar as suas decisões baseadas em estudos. Não tem ninguém do Ministério da Saúde vindo na cidade, não tem ninguém da Organização Mundial da Saúde vindo à cidade e tampouco alguém da Secretaria de Saúde vindo ao município. Você imagina que em 73 dias de pandemia eu nunca falei com o secretário de Saúde de São Paulo. Então, nós temos uma realidade em que o enfrentamento ficou totalmente delegado ao prefeito municipal. Então, as decisões, essas ações restritivas, as decisões de compra de testes, de testagem, de montagem das unidades de saúde, ficou todinho a critério dos prefeitos municipais. A cidade de São Sebastião buscou informações técnicas, tem uma equipe extremamente preparada e uma população que se conscientizou rápido e liderou o isolamento social durante semanas, né, aqui no estado de São Paulo. Então, essa conscientização e essa ação das prefeituras é fundamental para o sucesso no enfrentamento a essa pandemia. Primeiro, pela conscientização da população. Nós massificamos a informação, demos a transparência à realidade que está acontecendo, e o fato de nós termos testado tantas pessoas começou a demonstrar para o cidadão aonde estavam os focos do coronavírus. Por exemplo, quando testamos os supermercados, a população entendeu que ali poderia ser um centro de contágio. Ela reduz a sua ida ao supermercado e estabelece um planejamento de compras, evita horários de pico, evita horários de maior movimentação. As pessoas entenderam também que a circulação na cidade, no sentido de praias ou mesmo das nossas cachoeiras, das nossas belezas naturais, precisava ser restringida neste momento para evitar o contágio. Então, quando a prefeitura dá transparência à informação, ela dá o conforto da verdade para o cidadão, ele se conscientiza rápido. Aqui, 84% da população é favorável ao isolamento social. Então, o nosso índice é muito grande. E o que nós fizemos aqui também, desde o início, foi manter as obras públicas em funcionamento e as lojas de materiais de construção também em funcionamento. Poxa, mas o que tem a ver? Primeiro, que nós mantivemos aí parte do emprego na cidade de São Sebastião. Segundo, que nós permitimos que o isolado, ou seja, a pessoa que ficou na sua casa, pudesse ter uma atividade. Além de orientar seus filhos na questão da educação, essas pessoas também puderam aproveitar esse momento para fazer a reforma da sua casa,
pintar as paredes, trocar o telhado. Então, nós tivemos uma movimentação positiva no município. Tudo isso em favor da saúde e em favor da vida. Ações também como, por exemplo, a entrega do material escolar, material pedagógico para acompanhamento das aulas online, entregues direto nas casas. As cestas básicas das pessoas cadastradas no programa aí, do governo federal, entregues em casa. Os kits de alimentação, 15 mil kits de alimentação das crianças, né, em período escolar, que obviamente agora em casa, receberam seus kits também em casa. Então não foi necessário deslocamento até a escola. Então o que a prefeitura pôde fazer para manter o cidadão, dar o conforto, dar a informação, passar a verdade, nós fizemos. Inclusive, foi feita uma testagem nos bairros, além dos segmentos essenciais, fizemos também a testagem do Covid-19 nos bairros. Portanto, o cidadão que estava em dúvida podia ir até um posto de testagem e não precisava seguir até a unidade de saúde ou até o centro da cidade. Então, foram fatores que contribuíram para esse isolamento social. O diálogo, até alguns dias atrás, ele não estava acontecendo. Ele começou agora, obviamente, após uma série de críticas por parte dos prefeitos, e aqui em São Sebastião nós puxamos essa fila, porque é uma crítica saudável. A partir do momento que o município afetado por decisões maiores não é consultado, ele precisa ser chamado para o diálogo, precisa ser chamado para a conversa. Não é porque nós somos pequeninos, temos apenas 90 mil pessoas, que eu não posso entrar num rol de discussões com cidades maiores, com 450, 500 mil habitantes. Nós temos aí que entender que os desiguais devem ser tratados de forma desigual. Não dá, por exemplo, para São José dos Campos ser igualada a São Sebastião. São cidades completamente diferentes no tamanho, na estrutura, na logística, na força econômica, no modelo econômico. Então, são situações completamente diferentes. Nós temos aqui indicadores que são completamente distintos de Pindamonhangaba ou de Taubaté. O que nós temos que entender é que as nossas cidades devem ser incluídas, obviamente, em setores diferentes de reabertura. O que se vê é que o Vale do Paraíba se organizou para esse enfrentamento, tem feito um trabalho excepcional, todos os prefeitos estão se dedicando, aliás, todos os prefeitos do estado de São Paulo estão se dedicando, mas cada cidade tem a sua característica. Então, nós temos que, obviamente, continuar os esforços para que cada cidade possa, o mais rápido possível, atingir a zona de baixa restrição. É importante a gente reforçar aqui que os números da pandemia não arrefeceram, não diminuíram, continuam crescendo a ritmo lento, uma baixa letalidade, portanto, todas as regras agora, que serão menos restritivas no programa de reabertura, elas deverão estar sob alerta e fiscalização constante. Ou seja, não deu certo, a pandemia saiu do controle, recua e fecha tudo. E cada cidade tem uma característica diferente e uma evolução diferente, e isso precisa ser respeitado. O governo ele erra quando ele antecipa um feriado e não discute com municípios que seriam atingidos de forma direta. O efeito colateral desse mega feriado nós sentimos aqui. Daqui a alguns dias, cerca de 10 dias, nós vamos enxergar o real impacto desse feriado, observando aí o crescimento do número de contágio ou não. A grande probabilidade é que esse número seja aí na ordem de 30%. O que precisa ficar muito claro é que o governador tem uma dinâmica para atender 645 municípios e uma região condensada com mais de 10 milhões de habitantes, que é a Grande São Paulo e capital. Então, obviamente, ele tem dezenas de secretários que devem aí estar atendendo aos municípios. O secretário, como você falou, é um dos, né? Outros que também são importantes nessa discussão ou se colocaram ou se eximiram, ou não foram delegados aí para atender os municípios. Nós estamos mantendo um contato constante com o Marcos Vignoli, com o Penido e com o secretário Vinícius Lumertz, mas de alguns dias para cá. Com exceção do Vinícius Lumertz, que é o secretário de Turismo, que há um bom tempo já vem orientando as instâncias climáticas e balneárias, principalmente aos municípios filiados à Precesp.
que é um contingente bem menor, menos de 100 municípios, o que facilita o diálogo. Então, essa conversa, esse entendimento com as pequenas cidades, ele chegou efetivamente a partir dessa discussão do mega feriado. Até então, foram discussões esparsas, um diálogo muito distante, agora sim a coisa ficou mais próxima. Nós temos um comitê criado desde o início dessa pandemia, um comitê técnico, que coordena as ações de enfrentamento. Criamos um segundo comitê que estuda a reabertura econômica da cidade, com a participação da OAB, Associação Comercial, Associação de Marinas, associações aí importantes que fazem o dia a dia da cidade acontecer. O Conselho Municipal de Turismo também está presente nessa discussão. A partir daí, protocolos e o cronograma está sendo estabelecido a cada período de quarentena. Então, portanto, agora na próxima fase, que se inicia em 1º de junho, nós teremos a retomada das atividades náuticas a partir das marinas. Os ambulantes poderão trabalhar de segunda a quinta-feira nas praias. As praias permanecem abertas para a prática de esportes individuais de segunda a quinta. Nós teremos também a retomada, a reabertura do comércio de vestuários, calçados, lojas de imóveis, magazines ainda não, hotéis e pousadas ainda não. Mas na segunda fase a gente já estuda aí a reabertura também de alguns setores turísticos, como passeios e receptivo, mais com 50% da carga. Tudo isso vai acontecer em avaliações periódicas. Portanto, a gente começa uma testagem continuada, a avaliação dos números do crescimento do Covid-19 aqui no município de São Sebastião e um alerta máximo. Deu problema, para tudo e recua. Portanto, passar de uma fase para outra vai requerer toda uma avaliação técnica, uma avaliação sanitária, para que a gente tenha segurança e que a gente não erre. Afinal de contas, o nosso compromisso não é com o erro. O nosso compromisso é com a saúde pública e com a vida. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, de acompanhar a evolução da doença, porque essa pandemia é como se fosse um trem em movimento. E frear um trem em movimento de forma brusca vai provocar um colapso, um descarrilamento. Nesse caso, nós temos que fazer a retomada gradual, devagarzinho, e apertando o freio dessa pandemia bem devagarzinho, abrindo o comércio dia a dia, de forma ordenada, com protocolos de higienização, com protocolos de sanitização, que permitam a segurança e a saúde pública. Então, é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Primeira fase já foi anunciada, agora nós vamos entrar na segunda fase, a partir do dia 1º de junho, e as próximas fases, obviamente, até chegar à reabertura total do município de São Sebastião, que é um município turístico e precisa receber aí o turista para ter a economia girando. A preocupação nossa, para concluir, é com a questão econômica. O efeito colateral do Covid-19 é a baixa arrecadação. Nós atingimos agora 60% de queda na arrecadação, o que vai provocar um colapso das finanças e das ações da administração pública num prazo máximo de 90 dias.